Oi pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e hoje eu vim conversar com vocês sobre Terra Amaldiçoada do Douglas Lobo. Vou começar falando pra vocês aqui um pouquinho sobre a capa, a diagramação, essa edição em si, porque eu fiquei bem surpresa e bem feliz de ver que, mesmo sendo uma publicação independente, essa edição ficou assim muito linda, desde a capa ao material aqui utilizado, as páginas, o começo de cada capítulo aqui ele tem uma ilustração muito bacana, assim, ele tem uns desenhos de árvore, uma coisa meio campestre, meio sombria, assim. E fiquei super satisfeita de ter recebido aqui o livro do autor pra fazer resenha pra vocês. E já adianto que eu fiquei bem feliz com essa história, bem contente de ter lido. É um livro curtinho, tem acho que 140 pouquinhas páginas, né? Foi uma leitura assim super rápida, eu li na viagem, foi super fluido mesmo. A narrativa aqui do Douglas é muito bacana, muito boa, e ele é fácil de ler não por ter uma linguagem assim simples ou infantilizada, nada disso. É fácil de ler porque é uma leitura muito gostosa, então ela acaba fluindo muito fácil. Então eu li rapidinho e eu vou contar um pouquinho aqui da história pra vocês. A história começa nos apresentando aqui ao Fabrício, que é o personagem principal dessa história, pelo menos na minha opinião. Ele volta pra terra natal dele, que é no Piauí, é bem no interior, num lugar bem roça mesmo. E ele estava trabalhando em São Paulo, se eu não me engano, como jornalista, alguma coisa assim. Estava aí galgando uma carreira e tal. Só que ele é demitido e aí ele resolve voltar pra terra natal dele pra passar um tempo, pra pensar na vida, ver o que ele faz. Só que ele não sente que ele pertence a esse lugar, sabe? Ele se sente um homem da cidade, ele acha que ele não nasceu pra viver na roça, no campo, ele não tem aptidão nenhuma, sabe, pra tipo trabalhos manuais, pra trabalho da roça, essas coisas de ordenhar vaca e, sabe, cuidar da terra. Ele não tem nenhuma vocação pra isso, é o que ele sente. Só que ele volta pra essa cidadezinha e aí ele começa a rever algumas pessoas do passado dele, volta pra casa onde ele morava, onde está a mãe dele, Lúcia, e o irmão Getúlio. Já o Getúlio, ele é totalmente o oposto, sabe? Ele realmente sente que ele nasceu pra ficar naquela terra, que aquela terra é dele, é da família dele, ele tem que honrar o pai dele falecido tomando conta das terras, sabe? Ele tem esse apego à terra e ao nome da família. Ele fica naquela terra e ele é completamente o oposto do Fabrício. Então, assim, eles vão se desentender muito durante essa história, vão ter várias brigas e eu acho que isso já é uma coisa de longa data na vida dos dois, porque eles sempre foram muito diferentes mesmo. E o que está acontecendo no meio dessa história toda é que estão acontecendo alguns assassinatos ali na região onde eles moram, alguns fazendeiros, acho que 2 no começo da história, um está desaparecido e outros 2 acabam morrendo, e são assassinatos meio estranhos, assim, que não tem pista, sabe, o assassino não deixou rastro, e são assassinatos até bem violentos, então a cidade toda tá meio em pânico, começa a ficar meio aterrorizada, começa a ter toque de recolher e tal. E ao mesmo tempo que a gente vai vendo isso acontecendo, a gente vai conhecendo um pouco mais dos personagens do Fabrício, do Getúlio, da mãe do Fabrício e do Getúlio, da Solange, da Isabela, que são outras moças que vivem ali naquela região que tem a ver com a história, que tem a ver com esses personagens. Então a gente vai conhecendo também um pouco da cidade, de como é que funcionam as coisas por lá, como é que a polícia funciona, como é que funciona a questão política, essa relação dos políticos com os fazendeiros, que é super legal, assim, muito bem trabalhada mesmo aqui nesse livro. Eu achei isso bem interessante porque nos dá um panorama, assim, uma visão bem diferente e fica esse mistério no ar. A cidade toda tá atrás de saber quem é o assassino e por que ele tá matando determinadas pessoas, porque somente essas pessoas, sabe, os fazendeiros. E tem pessoas aqui nessa história que sabem, ou pelo menos imaginam o porquê disso. Só que elas meio que não podem falar. É um mistério bem bacana, assim, que você vai desvendando ao longo do livro e vai entendendo um pouco. E ainda tem um plot twist no final, assim, tem uma virada de jogo aí no final, você se surpreende, não é tão óbvio quanto parece. A princípio, quando você vai chegando perto do final, você fala, acho que ficou meio óbvio. Mas aí chega no momento em que você realmente é pego de surpresa e você fala, melhorou, ficou agora sim, né? Então é bem bacana isso, eu gosto dessas viradas de jogo assim no final do livro, onde você se surpreende. Então eu achei bem legal também o autor ter fechado o livro dessa forma. Eu achei uma leitura muito prazerosa, assim, muito fácil, muito tranquila de ler. Tem alguns aspectos e algumas palavras muito específicas, sabe, do interior e tal, e desse local mesmo onde se passa a história.
mas isso só deixou a história ainda mais interessante, sabe? Esse cuidado também que o autor teve, né, em proporcionar essa ambientação na história, eu achei bem legal. Super indico pra vocês, assim, achei muito legal essa vibe meio sombria, meio de interior, sabe? Gostei muito mesmo, achei o trabalho do autor aqui muito bom, muito bacana, principalmente aí pra quem gosta de terror, de suspense, de mistério, de intrigas políticas. Eu acho que vocês vão gostar bastante desse livro. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Quem gostou, não se esqueça então de dar um curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação do Nuvem Literária nas redes sociais. E é isso, então um beijão e até o próximo vídeo.